São 20h45. Em pouco. Nesse feriadão de carnaval. Aliás, é carnaval ou não é carnaval? Boa noite! Eu sou a Luciana Santos e hoje queremos falar aqui pra você por que você, um gigante, muitas vezes amarrados em fios de algodão. Ou seja, você tem uma potencialidade, tem uma capacidade gigante e muitas vezes não usa nem metade. O que acontece? Então, eu sou a Luciana Santos e eu sou a Diva Rosina. E esse é o tema da live de hoje. Então vem a Diva aqui, a Diva que vai contar umas histórias, caos. Vocês, ela é muito boa disso, atendeu muita gente. Mas enfim, né, o assunto da live, da vida da Diva, da minha. Uma outra hora a gente conta um pouco a nossa história, porque que a gente está aqui com muito prazer em divulgar as informações de Dianete que saem então hoje para você. É o seguinte, porque você aí que tá me vendo, tá me ouvindo. Alguns ouvem a live, gravam depois que ouvem, mas enfim. Por que você pode ser considerado um gigante amarrado em fios de algodão? O que acontece que impede você de dar o seu máximo para a resolução de uma situação, para ter mais benefícios do que prejuízos na vida? Às vezes a pessoa até tem um benefício, mas ela tem muito prejuízo. Às vezes ela dá um passo para frente e 10 para trás. Por que isso acontece? Como que isso está ligado à sua capacidade? Como isso está ligado à sua mente? O que faz com que sua mente não seja tão forte? Ou não seja usada como um computador que ela é? O computador, conforme você põe informações, instala certas coisas, ele vai funcionar. Se você não tem instalado, entrou um vírus aí, ele já não funciona como ele deveria. Por quê? O que acontece? Então a mente tem esse mesmo problema. Que vírus foi que entrou na mente que deu uma reduzida aí nas suas capacidades? Você com certeza, você já deve ter passado por isso, ou visto alguém que se enredou, ou seja, ficou todo enrolada com alguma situação que quem vê de fora fala, meu, é só fazer isso, né? Só que quem tá dentro do problema sabe o que tá passando. Às vezes não sabe por que está passando, mas sabe o que tá passando. Você quer falar algo? Eu gostaria de falar que na vida a gente tem muitos sonhos, né? E quando às vezes aparece uma oportunidade, é a hora que a pessoa se vê amarrada numa situação. Vou falar a minha situação de como a minha vida se desenrolou por um lado que eu não queria. Eu trabalhei muitos anos num banco e quando eu tive a minha primeira oportunidade, foi naquele exato momento que virou uma tragédia na minha vida, porque eu fiquei com medo da responsabilidade e simplesmente desisti de tudo. Tá, mas só uma coisa. Boa noite aí para quem tá chegando. Como que foi essa história do banco? Você entrou no banco já num cargo alto? Conta um pouquinho aí como que foi isso. Eu entrei no banco do começo, né? Por exemplo, escriturário, fui caixa, fui subindo. E como eu tinha capacidade, eu fui tendo oportunidades. Só que na hora que chegou numa oportunidade onde o nível de responsabilidade era muito grande, naquele exato momento, eu pedi para mandar embora, porque eu me vi assim, numa situação onde eu não me sentia capaz. Eu não confiava em mim o suficiente para assumir aquele posto. Então aquela oportunidade acabou virando uma tragédia na minha vida, porque eu pedi para mandar embora. E logo em seguida, quando eu saí do banco, eu pensei, mas por que eu fiz isso? Eu percebia que se me deram a oportunidade é porque eu tinha condições. Exato, mas você via isso? Não, eu achava que não. Eles estavam dando uma oportunidade e eu não era capaz. E eu passando, conforme foi passando o tempo, eu fui vendo que eu tinha capacidade. O meu medo foi a responsabilidade. Ah, tá. Era que cargo, você pode falar? Era para me assumir uma agência, de contadora de uma agência, mas eu
Não tive essa coragem. O engraçado é que muitas pessoas perguntam assim, né? Mas por que que você fez isso? E eu não sabia por quê. Eu só sabia uma coisa. Naquele exato momento, um medo muito grande tomou conta e fez eu amarelar. Fez eu largar tudo. Mas as pessoas não entendem o que acontece na mente da pessoa. Elas acham assim, não, você devia ter aceitado, você não podia ter feito isso. Porque cada um tem uma opinião sobre a sua vida, né? É fácil falar quando tá fora do problema, né? Ah, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Até a própria pessoa, depois de um tempo, fala, nossa, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, naquela época eu faria diferente. Mas essa história, a Diva já falou na Rádio Mundial, alguns de vocês sabem, outros não. Mas tem uma coisa boa aí, né, Diva? Se ela não saísse da agência na época, ela nunca pararia aqui. Nunca pararia aqui, porque foi engraçado, né? Quando eu saí do banco, eu fui morar no interior. E no interior as pessoas te conhecem assim, todo mundo conhece todo mundo. Aí fala, nossa, você veio de São Paulo? Sim. Você trabalhava onde? Ah, eu trabalhava no banco. Ah, mas por que você saiu? O pessoal é muito de especular o que aconteceu com você. Só que eu falava, eu saí do banco porque eu quis que mandasse embora, porque eu não queria assumir uma agência do banco. Ah, mas onde já se viu? Você é louca. É, né? O que falam mesmo. E eu me sentia mal, porque as pessoas falavam, não, você é louca, onde já se viu largar uma oportunidade? Eu falei, não sei. E realmente, se você perguntasse para mim por que eu fiz isso, na época, né? Eu nunca imaginei que, hoje eu sei, né, o porquê que eu fiz isso. Por causa que você tem uma mente que, na hora que você realmente precisa dela em bom estado, a minha não estava. Eu entendo. Então, as pessoas têm muito mania de achar o que você devia, o que não devia fazer. Mas ninguém tem noção do que faz você agir de certa forma. E as pessoas me conheciam assim, eu falava, quem é você? Eu falei, eu sou a mãe da Cíntia. Eu sou aquela que mora lá na rua tal. Eu perdi minha identidade. Porque depois que eu saí do banco, a minha vida acabou. Eu não tinha referência. Eu perdi minha identidade mesmo. Nossa. Só que eu fui vendo que eu precisava de ajuda. Mas pedir ajuda para as pessoas parece uma coisa simples. Mas as pessoas têm mania de ajudar impondo aquilo que elas acham que devia ser. E esse tipo de ajuda... O problema é impor, né? Não ter uma ferramenta adequada para a pessoa perceber, olha, isso não é adequado. E foi onde que quando eu comecei a buscar ajuda, eu encontrei ajuda de vários tipos, só que nenhuma resolvia o meu problema. A minha insegurança, a minha falta de autoestima, o meu medo da vida, porque depois eu peguei medo da vida. Eu tinha até medo de falar o que eu sabia fazer ou o que não sabia. Eu fiquei perdida. E foi quando eu comecei a ver que eu precisava de ajuda. E foi onde que eu acabei conhecendo a Dianética. Que é onde eu busquei as ferramentas que hoje eu sei o porquê que eu saí do banco, porque eu usei a mente que não devia. Pode falar? Fala. Foi a mente reativa, que é uma mente estímulo-resposta, que é uma mente que causa problemas e impede você de vencer na vida. Porque hoje eu sei que eu sou capaz, sou inteligente, assumo qualquer responsabilidade, não tenho medo da vida, só que isso hoje, mas naquela época, 20 e poucos anos atrás, não. Eu não teria coragem nem de contar o que aconteceu comigo, porque eu tinha vergonha de ter errado, de ter dado um passo errado, que a Luciana falou. Dá um passo para frente e 10 para trás. Eu fui corajosa de chegar até onde eu cheguei, mas em compensação, dei um passo em falso e perdi toda uma carreira. Mas foi a melhor coisa que aconteceu, senão hoje eu não estaria aqui para contar a minha história e saber que realmente é amarrado com os fios de algodão. E realmente, eu tenho capacidade, mas faltava o quê? Conhecimento para mim, meter as caras e ir com tudo. Exato. Quando você te falta informação num lado da mente, que eu já vou até mostrar, muitos já conhecem, mas assim, quando falta informação funcional, informação para você conduzir melhor a vida, é como se você estivesse criando um castelo, um prédio, o que for,
numa estrutura de areia movediça. Então não tem uma base sólida. A vida ela é cheia de desafios em todas as áreas. Então a pessoa precisa estar preparada. Você precisa estar preparado. Porque pode acontecer algo inesperado com a família, pode perder alguém do nada, pode ser mandado embora, pode ter uma oportunidade que se você não está preparado, acontece aí o que aconteceu com a Diva, tipo, não estava preparada, tudo que ela construiu dentro de uma empresa, fez assim, pá, pegou o bastão e jogou tudo pro alto. E a pessoa, quem é que se sente bem fazendo isso? Nossa, acordei cedo, me preparei, aprendi a lidar com pessoas, com público, fez tudo isso, mas tinha um calcanhar de Aquiles ali. Por quê? Faltou informação certa para a hora certa. Se você está preparado para as oportunidades, é totalmente diferente a sua base de operação. As suas ideias, a formulação da solução mesmo, como você vai resolver, é realmente completamente diferente. Não é que você não vai ter problema, tipo, eu não vou ter problemas. Não, a vida é cheia de desafios. A vida é cheia de variáveis. Você não sabe exatamente qual é a ação que o seu marido e a esposa vai tomar, tipo, 100%. Por que eu estou mencionando isso, por exemplo? Imagina, o cara ia muito bem, inclusive tem uma história de um cara que ia bem, tudo certinho, aí um dia o cara tem um repente ali, e faz isso com a família. Pá! Nunca mais ele tá com a família. A esposa, de repente, ficou a vida inteira ali, dependente, não aprendeu a como conduzir a vida, ou como lidar com pessoas, ou como perceber pessoas, e do nada ela se sente abandonada. Às vezes com o filho, pior ainda. E aí, se o cara tá certo ou errado, não é essa a questão. A questão é como você vai lidar com a sua vida. Você pôs a sua vida totalmente na mão aí de uma pessoa. Podia ser mulher, podia ser quem fosse. No caso, apostou todas as fichas no trabalho. Quando vai ganhar, não quero mais. Então a pessoa vai se sentir frustrada. E aí ela acumula um fracasso na mente, que ela não precisava, e sofre as consequências disso, né, Diva? É verdade. Às vezes a pessoa tem um sonho e fica esperando que alguém vai realizar. E ninguém vai realizar seu sonho. Seu sonho você tem que buscar conhecimento, buscar ajuda e ir com tudo. Inclusive eu tenho uma história de um casal, que eles conversaram comigo, acho que deve estar com 6 meses. É o Henrique e a Cintia. O sonho dele era algo que ele vinha há muitos anos. Ele é um bom profissional, mas estava morando no interior e ele sentiu que ele não estava tendo oportunidade de mostrar no que ele era bom. Aí ele acabou, acho que uns 6 meses atrás, ele encontrou um rapaz que apostou nele. E acho que agora, daqui um mês mais ou menos, eles vão estar em outra cidade do interior maior e ele vai poder realizar o sonho dele. Quando ele ligou para mim, ele falou, olha, a oportunidade que eu queria apareceu, mas eu não estou em condições financeiras para entrar como sócio. Aí eu falei, tá, mas qual é a sua vontade? Ele falou, eu quero trabalhar com isso. Eu falei, então, vai. E o que vai acontecer com você? Você vai ter experiência, você vai saber dar o seu melhor, porque a vida é feita de escolhas, né? Ou você desiste ou você cede ou dá o melhor de si. Ele falou, não, eu vou dar o melhor de mim e eu vou. E acho que agora, daqui um mês mais ou menos, ele vai estar assumindo aquilo que ele mais queria na vida. Mas o que precisou? De apoio, de incentivo. A capacidade ele tem. Mas faltava o quê? Alguém dá um empurrãozinho. Então agora, se não tivesse empurrado e tivesse falado assim, nossa, você é louco, o negócio não está fácil, ele ia se despencar, porque na hora que ele mais precisa de um apoio, tem pessoas que não sabem apoiar, né? Tem pessoas que só sabem falar, você é louco, porque parece que não, mas realizar um sonho exige coragem. E coragem, às vezes a gente encontra, às vezes com as pessoas que a gente nem imagina que vai apoiar, porque às vezes as pessoas mais próximas, por tanto medo, eles acabam falando, ó, pensa bem. E a pessoa não sabe lidar com isso, mentalmente começa a acreditar que aquilo é verdade, e onde ela joga tudo pro alto. Então hoje ele está muito feliz, realizando algo da vida dele que não era impossível, ele iria conseguir, mas talvez demoraria muito tempo.
mas com força, determinação e coragem, e buscar a ajuda correta. Porque com o conhecimento que eu tenho, eu pude apoiar ele e falar, vai, porque você é capaz. Ele sabe que ele é capaz, mas precisava de um empurrãozinho. Exatamente. Agora, já questionaram e eu vou até responder isso. E aqueles que por mais que você, diva ou quem for, anima, não vai lá, você consegue. A pessoa sabe que deveria ter coragem, mas não tem. Sabe que deveria ter determinação, mas não tem. Sabe que deveria ter mais energia, ao invés de procrastinar, deixar para depois, mas não tem. Então, qual é exatamente o abismo entre você decidir e fazer as coisas acontecerem? O que está aqui, ó, nesse meio? Qual é o abismo? Qual é a barreira? O que impede você? Para isso eu vou ler uma definição aqui, tá bom? Ele fala, aqui é o livro Evolução de uma Ciência, deixa eu ver que página está aqui, página 100. Qualquer pessoa que tenha dificuldades de conduzir a vida da forma que deveria conduzir, ou que tem um problema que se sente fraco, ou tem ansiedade, estresse, depressão, pensamento negativo, sabe aquelas coisas que você sabe que deveria ser, nossa, devia ser mais animado, mas você não consegue, sabe? Parece que tem um negócio que segura. Isso é porque você pode estar numa condição de aberrado. Mas o que é aberrado? Vamos ver o que ele fala. Quem é um aberrado? Qualquer pessoa que tenha um ou mais engramas. A diva mencionou uma parte da mente, que é a mente reativa, que é a mente que faz você fazer ou dizer coisas que você realmente não queria. Essa mente reativa, ela tem força e poder de comando sobre você. Então, quando a pessoa é aberrada, significa que ela tem engramas na mente. O que são engramas? Eu quero que você veja aqui a imagem. E eu falo definição. Vê, Walter, vê se vai fotografar bem aqui. Ó. Baixa só um pouquinho para esse aqui. Opa. Aí, ok, ficou claro. Tá vendo aí? Sim. Veja aí a imagem, dá pra ver a imagem? Dá. Então, ó, na mente reativa tem esses arquivos de engrama, que por definição é uma gravação de um quadro de imagem mental de uma ocasião de dor física e inconsciência. Dor física e inconsciência. Tem um detalhe no engrama aí que é muito importante você saber. Por definição, este tem que conter impacto e lesão como parte do seu conteúdo. Então, exemplo, eu tô com uma dor de cabeça, não é um engrama, porque tem que ter um impacto real. Para ser um engrama, você tem que ter aí um ferimento, igual não sei se vocês viram na imagem aqui, certo? Da pessoa que sofre um acidente, por exemplo. Aí a pessoa pode dizer, nossa, mas eu nunca tive uma queda. Tem uma coisa que com certeza você passou, pela vida pré-natal. Muitas coisas ocorrem aí. Tem até um vídeo que mostra como isso funciona. Então, só aí você tem um montão de engramas, até porque você está totalmente vulnerável, dentro da barriga de alguém. Esse alguém encosta a barriga, tosse, abaixa, levanta, pula, roda. Enfim, existe uma vida pré-natal que com certeza você não se recorda, mas em sessão com certeza tem uma técnica para ajudar você a lembrar disso. Mas enfim, é mais do que lembrar, é você realmente reviver para tirar as cargas e usar aí mais do seu potencial. Então, essa é a resposta para as pessoas que já questionaram, mas eu decidi, mas vou lá no outro dia eu perco a vontade. Eu quis fazer, mas chega lá eu não faço. Ou eu não quis fazer, mas eu não consigo me segurar e fiz. Então, essas compulsões, comportamentos que você tem muita dificuldade de controlar, que você sabe que você não é você. Tipo, no seu melhor você faria diferente. Mas entrou a mente reativa, ou seja, entrou um engrama em ação que muitas das vezes você nem lembra que você passou no passado. Então, é o bicho, né? Então, por isso que muitas outras teorias que às vezes mencionam, não, tudo é energia, pensa positivo, é só você mentalizar que vai dar certo. Isso não é que não funciona, em parte sim, mas tem pessoas que acabam não conseguindo porque tem a mente ativa na frente. Então, essa é a importância de eliminar a mente ativa, até na própria genética.
Se a gente realmente não usa os dados, não treina as informações e não se cuida, a gente também tem que manter os cuidados com a gente mesmo, com relação à mente, espírito. Porque senão eu vou ficar falando aqui e passa a ser uma hipocrisia, onde eu mesma não estou usando aquilo que eu estou falando. Então a gente também precisa ir eliminando. Enquanto eu cuido de você, a gente vai eliminando a mente reativa aí. Vai treinando, vai fazendo o que tem que ser feito. Porque é uma tonelada de gramas. É uma existência cheia de coisas que é uma surpresa para você. Então, tem pessoas que têm dificuldade de se lembrar do que comeu ontem. Tem pessoas que têm dificuldade de se lembrar de onde foi semana passada. Imagina eu pedir para essa pessoa por atenção numa vida pré-natal. Conscientemente, não é uma coisa fácil dela fazer. Conscientemente, que eu quero dizer é assim, deixa eu tentar lembrar. Não, existe uma técnica. Embora a Dianética use um método consciente, você precisa de uma pessoa que tem uma técnica realmente para ajudar você a se libertar dessas coisas. Então, se por mais informações que você tenha, o bicho está pegando, você precisa fazer alguma coisa para eliminar as cargas da mente ativa. E é só por isso que a Dianética funciona. Tem as informações para te tornar potente, um super ser que pode realmente conduzir melhor a vida. Só de saber uma informação, só de tirar um pouco de carga, você já vê a diferença. A gente tem provas aqui. Tem histórias de sucesso, a gente até manda, mas tem hora que fica mandando história de sucesso, fica assim, fica mandando mal. Mas é legal, por isso que é bom interagir, sentir o ambiente, conhecer, você vê por você. O que você vê por você, você não vai ter dúvida. E experimentar, né? Usar as coisas como deveriam ser. Então, basicamente é isso, espero que você tenha visto isso, que uma pessoa é aberrada quando ela tem engramas. Então, você tem os engramas na mente ativa. Engrama vem do inglês engram, que é pegada, sabe? Pegadas na areia, marca. Então, você tem aí essa impressão na mente reativa, que é a mente que faz você reagir. Quando você elimina esses engramas, você se torna uma personalidade básica, ou clear, que eu vou ler para você o que é o clear. Está aqui no livro Evolução de uma Ciência. O que é um clear? É uma pessoa que não é errada. O clear é racional. Ele formula as melhores soluções que pode formular com os dados que tem a partir do seu ponto de vista. Então, assim, tu vem aqui na Dianética, aí você faz audição, certo? Não vou nem falar de chegar até clear, mas pelo menos tirar aquelas cargas que estavam assim te travando, você fica mais feliz. Agora, você vai para a vida. E a vida é a sua nave. Então você chega feliz na sua nave. Tá cheio de energia porque tirou os engramas. Porque eliminou uma parte da mente ativa. Só que você não sabe como pilotar a nave. Por isso que ele fala, o clear, ele tá no estado ótimo. O clear tem as melhores soluções de acordo com o que ele dispõe. Então essa é a parte que a Dianética entra com treinamento e informação. Por quê? Você tá bem, tá feliz dentro da sua nave, que é a vida? Ok, então você precisa de informação para pilotar essa nave. Então, tem vários compartimentos essa nave. Tem a parte família. Muitas vezes você tem um filho e vai levando. Aí quando ele cresce te dá problema, você não sei o que eu fiz para merecer. Tem o casamento, que é outro compartimento. Então é importante ter informação. Tem a sua empresa. Tem a habilidade de organizar. A habilidade de lidar com pessoas, de reconhecer pessoas, poder predizer o comportamento humano com a intenção de ajudar ou evitar maiores problemas, não no sentido de julgar a pessoa, certo? É para isso que a gente utiliza essa questão da predição do comportamento humano, para saber com quem que a gente está lidando, como que a gente pode ajudar essa pessoa, e se não pode, melhor deixar para lá. Mas é para isso, tá? Porque às vezes a pessoa vê, nossa, fulano é isso, não é esse o nosso propósito. Mas é basicamente isso. Se você tem toda essa habilidade, é um gigante que você é, e está amarrado nos fios de algodão, esses fios de algodão pode ser a mente analítica com falta de informação ou com informação falsa, que é a mente que analisa, e o lado da mente reativa, cheio de engramas. Por mais que alguém te fale, pensa isso, faz isso, vai lá, você continua aí se sentindo encurralada pela vida. É verdade, a pessoa tem dois padrões de comportamento. Quando ela está analítica, pensando, analisando as coisas e está de bem com a vida,
e tem a parte que ela entra na mente reativa. Não é difícil observar uma pessoa na mente reativa. Você acaba aparentando que está com um estresse muito alto. E o estresse é um estado de sofrimento emocional ou mental. Então não é difícil ver uma pessoa sofrendo, porque uma pessoa que usa a mente reativa, ela está no sofrimento, porque mentalmente ela não sabe resolver problemas. Então, ao invés dela ficar focada nas soluções, ela só vê problema. Então, conversar com uma pessoa que está usando a mente reativa, ela fala de problema o tempo todo. Então, logicamente, né, ela está estressada, porque ela não vê saída. E a única saída é buscar ferramenta da Dianética para eliminar essa mente reativa, para poder viver a vida mais feliz, vendo como o clear, que é o estado mais assim, de bem com a vida, onde a pessoa vê as soluções dos problemas, porque problema sempre vai ter, sempre, não tem como você viver a vida sem nenhum problema, mas como você resolver, isso exige uma mente analítica em bom estado, com informações, para que você vê o problema e não corre dele. Exato. Enfrenta. Como no meu caso, quando eu falei da situação que quando me ofereceram uma oportunidade, eu vi uma tragédia. Eu vi uma situação muito difícil, impossível de resolver. E quando você tem um problema no qual você não vê solução, automaticamente você entra na mente reativa e ó, põe tudo a perder. Então, quando você busca informação, quando você tem uma mente em bom estado, automaticamente, quando alguém que te dá uma oportunidade na vida, você está preparado. Aí é a hora que você pode dizer sim, com toda segurança, autoconfiança e seguir a vida. Exatamente. Para quem entrou aí depois, boa noite. Tem gente que vai ver mais depois ainda, então bom dia, boa tarde, boa madrugada. Às vezes a pessoa não está na live, mas é depois. Obrigada aí pela participação, pela interação, pela comunicação. É muito legal essa troca com o pessoal que anda bastante comunicação com a gente em várias partes aí do Brasil, que eu venho cumprimentando nas últimas semanas. Então, obrigada, viu? E boa noite para você. Agora é o seguinte, a Diva estava mencionando isso, às vezes a pessoa não vê. É isso, ela viu uma tragédia numa situação. O que acontece? Quando você tem muitos engramas, que eu mencionei os engramas, né, que é o quadro de imagem mental, que tem consciência parcial ou total, e tem uma dor aí, que tem impacto real, enfim, tem todo um conteúdo de dor aí na mente reativa. O que acontece? Você começa a não ver o que deveria ver. E quando você não vê, porque o engrama está aí mascarando, o que acontece? Seu nível de consciência não é o mesmo. O que é consciência? É a capacidade de perceber a existência de. Uma pessoa desmaiada, ela está inconsciente totalmente porque não está percebendo nada. Só que, tem graus de consciência. Não falo só da pessoa desmaiada. Eu dei um exemplo muito forte. Um exemplo máximo no caso. Mas existem níveis de consciência. Então, tem pessoas, por exemplo, um exemplo que eu sempre falo às vezes na live, eu não tinha consciência da diferença de extintores. Por exemplo, uma coisa nada a ver com aqui, mas tem a ver no sentido de eu não percebia porque eu não sabia. E tem outras coisas que pode ser que eu não perceba com relação a qualquer coisa técnica porque eu não sei. Se você é técnico em alguma área, tem muitas coisas que você sabe, coisas que o cidadão comum não sabe. No caso da gente, estamos falando de técnicos em relação à vida, em relação a ter uma melhor qualidade de vida. Então, se falta informação sobre como a mente funciona, muitos de vocês não sabiam da existência da mente reativa e fez uma grande diferença quando passou a saber. Porque aí você já sabe que você, a mente reativa é a mente reativa. Embora seja a sua, não é você. Então, a partir do momento que você tem mais consciência, é diferente a sua forma de olhar, é diferente a sua forma de agir. Agora, só porque você tem mais consciência, ou de repente até nasceu com uma noção em relação a alguma área da vida que outro não tem, não
brigar. Não adianta ficar, não, porque você tem que ser assim, porque você tem que fazer isso. É só briga que não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Por causa do nível de consciência. A mente ativa, ela começa a pôr um véu aí nas pessoas. E ela não vê, e não vê mesmo. Então o que ela precisa? Precisa limpar as cargas da mente reativa. E é justamente esse o nosso propósito. Esse é o nosso trabalho aí de formiga, talvez bactéria, tão pequeno que é, no sentido de, olha quantas pessoas tem no mundo que não sabem. Então quando a gente fala aqui na live para você se conscientizar, para você ver por você mesmo, por quê? Se você ver por você mesmo, você vai ter um novo nível de consciência com relação a isso e você vai perceber que funciona. Não é porque você está acreditando no que eu falo ou no que o fundador da Dianética fala, porque você viu. E se você viu, você pode salvar outras pessoas só com informação, só de repente de, é isso, entende? Então muitas pessoas podem melhorar só de ter um pouquinho de informação, certo? Para todas as outras pessoas que querem ir mais a fundo, elas mesmas vêm, se cuidam, elas mesmas vêm, buscam ser clear, elas mesmas decidem ter o próprio espaço de dianética, ou ser um auditor de dianética, que é um profissional de dianética, entende? Quantos estados tem no Brasil? 26. Quantos auditores tem? Entende? Por quê? Porque a pessoa tem que realmente ver por ela, tem que dar essa oportunidade. Deixa eu abrir esse livro, deixa eu ler isso. Como que isso funciona? Tem sentido? Não tem sentido? Deixa eu usar para ver se realmente vale. Então tem que ser até um pouco investigativo, uma mente um pouco científica, e se não tem, vai ter que adquirir essa habilidade de. Por quê? Porque tem que ver de forma empírica, ou seja, por você mesmo, ver e testar, ver as experiências, ver se é fato. E aí na sua cidade pode ter um auditor de dianética. E é isso que a gente precisa, que as pessoas realmente vejam por si mesmas e mudem uma partezinha do mundo. Parece utópico, né? Mas não é. Tem como fazer. Eu sou uma pessoa a menos a estragar aí a vida dos outros. Se eu não tivesse essas informações, eu poderia estar estragando a vida das pessoas, poderia não influenciar de uma forma melhor. E por causa das informações, das audições, né, que é a terapia da Dianética, a gente está aqui realmente fazendo o que tem que ser feito, conscientizando você. Numa terça-feira de carnaval, que eu já nem sei se é ou não carnaval, isso daí eu não tenho consciência. É carnaval ou não é carnaval? Enfim, né? Porque tá essa coisa, enfim, mas isso não importa. O que importa é que queremos que você seja clear, que você elimine a sua mente reativa, todo o nosso trabalho. A estrutura que a gente mantém no Brasil, as estruturas externas que são bem grandes, a sede da Dianética mesmo, aliás, a matriz, né? Tá lá em Los Angeles, então é realmente mó trabalho, mas é muito gratificante aí ver quando as pessoas respondem, nossa, eu li esse livro, adorei porque minha vida melhorou nessa área. Eu tinha medo, agora eu não tenho. Eu não nadava, agora eu tô nadando. Eu desistia das grandes oportunidades, agora eu decidi ser a pessoa que vai aí ajudar as pessoas a aproveitarem as oportunidades. Então são vários resultados e isso é muito gratificante, certo? Então se dê a chance de conhecer o conteúdo da Dianética. Nos dê a chance de te mostrar o quanto isso funciona se você usar certinho, certo? Tem que usar, porque na realidade todo mundo tem uma mente ativa. Não existe privilégio, um ou outro, todo mundo tem. Agora, saber lidar com essa mente reativa, que é um segredo, que a Dianética desvenda. Você vai acabar vendo que é uma aventura, você vai saber por que você faz coisas que não queria e por que você muda. Porque às vezes você conhece uma pessoa, ela é tão boazinha, mas quando entra na mente ativa, vira um giraia. Aí você fica, nossa, mas aquela pessoa mudou da água para o vinho, agora voltou ao normal. O que é isso? É mente reativa. A pessoa muda o padrão de comportamento de acordo com as situações que mexem com a mente reativa dela. Então, às vezes, o trânsito mexe com a mente reativa de uma pessoa, ela vai lá e briga. Outros, passa uma pessoa na rua e olha torto, vai lá e bate. Então, a mente reativa vai ter vários tipos de comportamento. Uns podem matar, outros podem trair, outros podem roubar, faz N coisas. Outros são tímidos. Outros ficam paralisados, ficam com vergonha até de se expor por alguma coisa, tem medo de situações que você fala, imagina, não tem nada a ver, se eu fosse você. Então, para de achar que se você fosse o outro, você faria tal coisa.
Porque você, na sua mente reativa, você deve fazer coisas que o outro olha e fala, se eu fosse você. Então, ninguém é ninguém. Você é você, só que você precisa ter um controle inteligente da sua vida. E para ter esse controle, você necessita de Dianética, que é uma ferramenta que você vai usar, que faz você mudar para ter um comportamento mais tranquilo. Não viver reagindo e atacando as pessoas igual um animal irracional. Porque na mente reativa é irracional. Então você faz coisas e você fala, nossa, não tem cabimento que essa pessoa fez. Mas usando a mente reativa, vai fazer. E não tem saída. O ponto é esse, né? Você é um gigante, não tenha dúvida disso. Você é uma pessoa capaz, é uma pessoa habilidosa, você tem as habilidades, a capacidade de você como um ser mesmo. Isso é seu. Aí as pessoas entendem, nossa, tem gente que nem aceita esse tipo de comunicação, mas a verdade é que você é. Só que com a mente reativa tomando espaço, parece que não. Então você perde aí a sua essência. Não perde, ela tá aí. Mas perde a verdadeira face. Por quê? Porque a mente reativa parece que é você. A pessoa às vezes se conforma tanto que ela é a mente reativa que ela acha que não, eu tenho um pavio curto. Ou eu sou tímida, eu sou assim. Aí a pessoa veste aquela carapuça de um jeito que fica tão sólida, que vira uma casca, porque ela concordou que ela é a mente ativa dela, que você é a sua mente ativa. Você não é a sua mente ativa. Você é você no melhor que você pode ser e você sabe. Quem busca informação, desenvolvimento pessoal, quem está em busca, quem tem sede aí de informações para ter uma vida melhor, sabe que a vida é além dessa coisa que não é verdadeira. Não é normal sofrer. É normal ser assim, eu nasci assim. Você sabe. Você está assistindo essa live até agora, você pegou essa parte, você sabe que você é muito mais do que você está fazendo agora. Então, não deixa uma mente reativa ganhar essa guerra. Pode ser que algumas batalhas ela ganhou, mas a guerra não. Guerra entre aspas. O que eu quero dizer é, seja você mesmo, liberte-se. Quando a gente fala aqui da definição de liberdade, da palavra liberdade, tem a ver com você deixar de fazer ou fazer aquilo que você gostaria. E obviamente que seja em prol aí da sobrevivência, né? Então, se você não é capaz nem de tomar suas decisões tranquilamente, você toma uma decisão agora e no outro dia você não faz. Aí você fala, não, eu vou fazer, não. Mas não consegui, não tive tempo. E você fica mal e se cobrando. E pode ser a coisa tão simples como lavar o carro. Vou lavar o carro, não lava um dia, não lava dois, não lava três, não lava 10, não lava 1000. E fala, nossa, por quê? Você está procrastinando. Ou seja, você não está no controle nem do que você decide. Isso é você? Você vai se conformar com isso de, eu sou assim mesmo? Isso não é você. Existe aí uma mente que está te sabotando. E está te sabotando aí sim, porque você não está buscando informações, porque você não está testando as informações e realmente causando uma mudança que você gostaria de ter. Então, que você é um gigante, mas está amarrado em um fio de algodão, que é bem possível, isso é. E esse fio de algodão é simplesmente um monte aí de gravação que você tem, e muitas delas você não tem consciência. Mas é possível fazer algo a respeito, há a possibilidade de você ser mais você, na sua essência, usar o máximo da sua capacidade e não achar que você é uma mente reativa. Lembra disso, a mente ativa é a mente reativa. Você é você e jacaré é um bicho. Separa uma coisa da outra, tá? Então você realmente é um gigante. A gente não tá falando aí só porque vamos falar uma coisa legal para as pessoas. Não. As pessoas são capazes. A gente transforma o mundo. Veja como a tecnologia está avançando. Não foi a máquina que se criou, alguém criou a máquina. E essa pessoa confiou aí no potencial que tinha. E por ela ter uma necessidade de mudar aí uma parte do mundo, acaba que a mente ativa não teve força.
Mas muitas vezes a mente ativa ganha de você porque você não viu a real necessidade de você causar uma mudança na sua vida. Porque se você vê a necessidade, você não vai aceitar que a mente ativa manda não. Então, usa o seu potencial. E se tá difícil, conta com a gente. Entra em comunicação. Falo com um monte de gente no WhatsApp, eu falo, a Diva fala. O telefone é o 11 20 94 42 14. Ele é fixo e é o WhatsApp. Então, entre em comunicação, hein? Fala o que você quer. Fala como você tá. Estamos à sua disposição. O nosso site é o www.dianeticadobrasil.com.br/bio, que aí você vê a gente nas redes sociais, YouTube, Facebook, Telegram, Instagram, certo? Então nosso WhatsApp também aparece. Existe uma forma de traçar um perfil da sua personalidade que mostra o quanto você é reativo ou não. Essa análise ela é gratuita, até pra gente ter um perfil seu e ver no que a gente pode ajudar e como pode ajudar, tá bom? Eu acho que é bom você falar mais um pouco. Eu falo assim, quero falar aqui, conhecer os outros é legal, mas conhecer a si mesmo é incrível, porque você vai ter que descobrir quem é você, não é acreditando nem adivinhando, eu acho que eu sou isso, saber quem é você exige muita responsabilidade, porque você vai ter que se empenhar em estudar, em ter conhecimento e sair em busca de você. Quando você descobrir quem é você, o céu é o limite. Você pode tudo, mas com conhecimento, senão não tem como. É isso aí. Então, sacou por que você é um gigante amarrado em fio de algodão? Então, vê o que você vai fazer com essa informação. Para você que já nos acompanha, que já gosta das lives, comenta aí. Tem uns que eu falo, tô adorando. Mas não só do adorando, mas que informação te ajudou, o que você gostou, tem alguma coisa que você está usando. É muito importante que você fale. Outros também precisam saber. A gente compartilha histórias de sucesso via WhatsApp, compartilha, às vezes até o pessoal que entra, igual o Edu Martins, gostei de Dianética por isso e isso, as pessoas comentam. Mas é legal você ter a sua experiência também, compartilhar a sua experiência também, não importa que parte você tá. Você lê um livro, você viu uma live, participou dos cursos de eficiência pessoal, outro, fez audição. É muito importante falar para que outros vejam e também você conhecer o ponto de vista de quem utiliza as informações que a gente compartilha, que a gente dissemina, ok? E vai um convite para você. Seja um profissional de Dianética na sua cidade. São Paulo precisa, o Brasil precisa, o mundo precisa, tá bom? Muito obrigada aí pela sua participação. Terça-feira que vem, a live vai ser de um assunto simples que dói. Basicamente, vamos falar de um detalhe simples, mas simples, para você alinhar a sua vida. Uma informação assim bem que você vai ter um insight, com certeza, as pessoas que tiveram gostado, tá bom? Então até a próxima terça, 20h45, lembrando que toda sexta, 13 horas e 15 minutos, sexta-feira, no Insta e no Face, tem os vídeos do que é Scientology, da série que é Scientology. Então, para você que está curioso, curiosa sobre o assunto de Scientology, o que isso tem a ver com Dianética, o que é isso, dá uma olhada nos vídeos lá, porque os vídeos são informações da fonte, que é o fundador Eliot Rehoboam, ok? Até a próxima. Bye!